Renata Esteves tem 35 anos, é advogada, esposa, mãe atípica de uma criança dentro do espectro autista, que é o Benjamin, que vai fazer 4 anos agora em agosto. E esses vários papéis que me complementam e me fazem dentro da sociedade ocupar esses lugares de fala é que me representa e que une a única Renata, que é a Renata Esteves. Então, a minha trajetória dentro da advocacia iniciou em 2005, quando eu decidi a trilhar o direito, e muita referência da minha família, principalmente do meu pai, que me motivou por uma questão pessoal, familiar, de ter um processo de muitos anos militando e brigando. E dentro dessa experiência que nós tivemos, desde os meus 9 anos, que eu via meu pai falando desse processo, veio essa vontade de lutar pelo direito da minha família. Então, em 2005, eu escolhi pela faculdade, pelo direito, e desde então eu já me comportava como uma verdadeira advogada. Então, minhas roupas, eu me recordo que eu fui no shopping e comecei a comprar roupas que me representavam e me fizessem, né, já ali dentro desse contexto, me parecer já como uma verdadeira advogada. Então, desde o início, desde o meu primeiro período de direito, eu já estagiava e já me comportava como uma advogada. Então, eu já sabia o que o futuro me esperava. Eu já queria exercer a advocacia, eu já queria ser essa advogada militante que eu me tornei. Então, de 2005 para 2022, são 17 anos que eu vivo, que eu respiro o direito. Então, eu me formei em 2010 e de lá para cá eu construí a minha carreira jurídica. Então, hoje o meu escritório é composto com meu sócio de vida, que é o meu esposo, Rafael Vitorino. Então, nós somos companheiros, parceiros e respiramos a advocacia, porque nós acreditamos que essa estrutura familiar, esse escritório que inicia-se da base da família, luta por aqueles ideais. Então, os nossos clientes, eles são tratados, eles são recebidos pela nossa estrutura, para toda a nossa equipe, de uma forma como se realmente a gente entra no caso. Nós vivenciamos a luta e o pleitear do direito dos nossos clientes. Então, nesses anos que nós crescemos e construímos a nossa estrutura, tivemos muitos êxitos, muitos processos procedentes, porque a gente acredita que a justiça, que o direito, quando existem advogados que realmente acreditam no que fazem, faz toda a diferença. Toda essa minha junção, como eu falei inicialmente, esses meus papéis que eu ocupo, a maternidade ela foi planejada, né? Então, como eu ressaltei, eu e meu esposo, dentro da nossa profissão, né, por sermos sócios, empresários, diferentemente de uma maternidade de CLT, como a gente diz, carteira assinada, que tem todo o seu período de espera, de auxílio maternidade entre 4 a 6 meses, dependendo da empresa. Então, quem está na contramão, né, do empresário não tem esse período. Então, quando nós tomamos essa decisão de a chegada de um filho, nós decidimos e realmente planejamos para que isso tudo acontecesse. Então, depois de 2 anos de casados, eu e o Rafael, nós falamos, não, é o tempo
de vir o nosso herdeiro, né? O nosso filho tão amado e desejado. E então, nós fomos comemorar nosso casamento. Eu fiz uma surpresa pro Rafael. E ali veio a concepção, né, do nosso tão querido Benjamin. Então, eu tinha certeza que no dia 5, nosso aniversário de casamento é 5 de dezembro, nós casamos em 2015. E então, dia 5 de dezembro de 2017, eu sou muito de datas, porque toda a minha vida e toda a minha construção de vida, de profissional, pessoal, ela é marcada por tempos, por datas. Então, assim, dezembro para mim foi um ano o ano de 2017 foi o ano da escolha. Nós escolhemos ter um filho. Planejamos ter um filho. E no aniversário do Rafael, no ano seguinte, em 2018, Rafael faz aniversário no início do ano, em janeiro, que nós revelamos que era um menino, que vinha um menino, o Benjamin. E 2018 foi um ano de preparo, de planejar essa gravidez e conciliar com a nossa profissão. Porque a advocacia nos exige muito, os nossos clientes, nós temos um trabalho muito assim, pessoal com cada cliente, com a necessidade de cada cliente. Então, isso faz com que nós nos aproximamos da dor e da situação que aquela pessoa precisa. E a maternidade veio, inicialmente me fez assim, como se o escritório, a estrutura física do escritório, ela fosse um filho mais velho, um filho que desse trabalho, trabalhoso. Mas eu entendi que, na verdade, toda essa minha estrutura profissional, ela foi uma conquista e não um filho. E o filho estava naquele momento na minha barriga, no momento todo de preparo e de gestação. E aí, com isso, nós decidimos fechar. Foi uma decisão muito difícil inicialmente. Nós tínhamos uma estrutura física muito grande do escritório, mas em conversa com o Rafael, isso em 2018, próximo ao parto, ao nascimento do Benjamin, nós decidimos fechar a estrutura física, não o escritório, a estrutura física, para que pudéssemos viver esse novo tempo da nossa vida com qualidade e, ao mesmo tempo, na contramão do tempo, do digital e de nós estarmos à frente de muitos outros escritórios, e adotamos a modalidade do home office. Então, nós colocamos toda a nossa equipe para trabalhar de casa, no home office, e nós fomos viver essa maternidade mais próxima, de perto, e posso te afirmar que foi a melhor decisão da minha vida. 2018 foi um marco, porque eu precisei tomar uma decisão muito difícil, porque quando você constrói toda uma estrutura, você tem equipe, você investiu, né? Então, nós tínhamos meio andar de escritório, e você decidir por um filho, fechar essa estrutura, mas para viver a maternidade, na nossa cabeça parecia que estávamos dando um passo atrás, mas hoje, 4 anos se passando, eu vejo que foi uma das melhores decisões da minha vida, porque eu aprendi a lidar com essas áreas, né, que o profissional vem a ser uma área, a família, o casamento. Então, toda essa tomada de decisão, com 20 dias, eu já estava fazendo audiência. Então, o direito sempre muito latente, e a minha exigência de ser uma profissional muito habilitada, muito eficiente, de estar muito solícita, fez com que eu conseguisse conciliar a maternidade e o profissional ao mesmo tempo. Então, de 2018 para cá, eu consegui, com essa nova estrutura do home office, vimos a necessidade de não ser 100% online, então nós conseguimos construir
uma estrutura para atendimento. Então, os clientes que desejassem ter esse atendimento de forma física, então nós conseguimos montar então uma estrutura híbrida. Então, a gente trabalha do home office e ao mesmo tempo tendo esses atendimentos de forma pessoal. E veio a pandemia 2 anos depois e nós fomos agraciados por Deus de não precisar mudar nada da nossa estrutura. Então, nós nos antecipamos, o que foi difícil para nós em 2018 tomar essa decisão. 2020, com a pandemia, o lockdown, o fechamento de tudo, nós vimos a resposta de Deus mesmo para a nossa vida, de que o porquê que foi preciso de toda essa alteração para que em 2020 nós não fôssemos afetados em absolutamente nada. Então, a nossa estrutura já estava pronta quando veio a pandemia, quando nós vivemos em 2020 toda essa situação. Então, em relação à maternidade, em 2020, o Benjamin estava com 1 ano e meio, ele já estava na escola, na creche, e até então precisou do lockdown, né? Precisou ficar em casa, literalmente. Então, muito acesso às telas do celular, da televisão. E 2020 acabou que nós, com essa questão da Covid, chegou na minha casa, bateu na minha porta e, infelizmente, meu pai, que uma pessoa de muita representatividade para a nossa família, veio a falecer de Covid. Em 2020, foi em novembro. E dentro dessa reestruturação de viver o luto, né, e ao mesmo tempo com um profissional e também da minha experiência política, foi quando um período que eu entrei na política, nós tivemos essa questão, né, de toda essa passagem do luto por conta da perda do meu pai. E foi quando o Benjamin já estava com 2 anos e ele ainda não falava mamãe, ele ainda não falava papai, e era uma linguagem que a gente não entendia. Então, esse atraso me chamou a atenção. E o Benjamin ele tem uma, se chama estereotipia. Quando ele fica muito feliz com algo, ele faz o balanceio das mãos, que é um flapping, e a gente achava que ele ficava ansioso e balançava as mãos. E então essas características começaram a me chamar a atenção. E ao mesmo tempo, voltando do direito, como eu falo que as minhas áreas elas sempre se interligam, eu já atuava na área da saúde, do direito da saúde para pessoas com deficiência. Então, eu estava muito atrelada a processos para pais que tinham filhos com deficiência, e os relatos dessas famílias me familiarizavam ao ponto de eu ficar assim, lá em casa também é parecido. Então, eu comecei a ver muitas características do Benjamin através dos relatos desses pais, dessas famílias. E diante dessa constatação, nós começamos uma investigação. Eu levei o Benjamin no neuropediatra e dali nós iniciamos uma investigação para realmente verificar se o Benjamin estava apenas com atraso de linguagem, porque tinha muito essa nomenclatura de ser filho de pandemia, né? É um filho, uma criança que nessa fase do desenvolvimento da linguagem ficou trancada em casa, sem contato social com outras crianças e ao mesmo tempo sem estar na escola. E diante de todo esse cenário, nós iniciamos, após esse falecimento do meu pai, um novo luto, porque mãe sente que tem algo diferente com o nosso filho. Então, quem é mãe, quem é pai que está me assistindo, que me acompanha nas minhas redes sociais, sabe que lá no fundo, se existe essa dúvida,
E se você iniciou ali uma investigação, um tratamento, é porque lá no fundo você sabe que tem algo diferente. Então, muito embora eu seja tia, eu tenha primos, convivência com crianças, a maternidade é diferente. Você convive ali, é o dia a dia. Então, eu já percebia no chamar, Benjamin, Benjamin, Benjamin. E ele não olhava no olho, e ele não recebia esse chamado. Então eu tinha que ir na frente dele para chamar essa atenção, para que ele conseguisse me atender. Então essas nuances de características me fizeram entrar nessa investigação. E por isso nós ficamos 2021 todo nesse período. E quando, após um ano do falecimento do meu pai, veio esse diagnóstico, dia 4 de novembro, eu e minhas datas, né? Dia 4 de novembro de 2021, veio o laudo fechando o diagnóstico do Benjamin dentro do espectro autista. Então, ele tinha 3 anos e 4 meses. E, a partir de então, uma nova mudança de estrutura, de ideias, de buscando a qualidade de vida e do tratamento para o meu filho. E eu me fez uma reflexão voltando em 2018 e nós precisamos mudar tudo novamente por conta dele. Então nós sempre tivemos, eu e meu esposo, nossa estrutura física, escritório sempre foi no centro da cidade de Niterói, próxima aos fóruns, né, próxima aos cartórios, e a estrutura no centro é muito mais ágil. Mas diante desse diagnóstico, nós precisamos virar essa chave e viver essa nova realidade de pais atípicos e conseguirmos entender que precisávamos dar o melhor para o nosso filho, conciliando com a nossa profissão, com o nosso trabalho, ao mesmo tempo com a nossa estrutura familiar e ao mesmo tempo com a política, que eu também tenho essa vertente, essa veia latente na nossa vida. Porém, para que todas essas bases estivessem em equilíbrio, para que eu conseguisse ser fluido a forma de trabalhar e continuar dando atenção e continuar dando a forma tão humanizada que eu presto nos meus serviços, de entender a dor, né, de todas as pessoas que nos procuram, eu precisava estar com a minha casa, com a minha família, meu casamento, meu filho, de uma forma, essa roda girando, para que me desse a segurança, para que eu pudesse dar continuidade a todos os meus outros projetos. Então, foi quando nós decidimos a clínica que o Benjamin iria fazer esse tratamento, que é de 40 horas semanais, é um tratamento de 8 horas por dia, praticamente uma CLT, o horário de um profissional que trabalha. E é um tratamento com horas indeterminadas, tempo indeterminados, mas precisava ser urgente, porque nós acreditamos muito que o diagnóstico precoce, quando você tem um diagnóstico antes dos 5 anos dessa criança, você consegue ter um tratamento eficaz, que é onde o cérebro está... existe um termo de neuroplasticidade, que o pegar, o aprender dessa criança é muito mais fácil do que após os 5 anos. Então, foi quando nós decidimos mudar a nossa estrutura do centro de Niterói, fomos para perto, próximo da nossa casa, e conseguimos achar um outro escritório no prédio onde é a nossa clínica. Então, o pai faz isso. Ele procura tudo para que o seu filho esteja na melhor estrutura possível, para que ele consiga se desenvolver e consiga ter ali a sua melhor qualidade de vida.
Então, 2021, eu e Rafael ficávamos intercalando entre trabalho, levar para fono, para psicólogo, e ficávamos 1 hora esperando, e mais trânsito para até voltar para casa para buscar na escola. Ou seja, toda uma logística era muito difícil de conciliar quando são em locais distantes, porque quem vive em Niterói sabe que o trânsito de Niterói é muito pesado e entende que toda essa parte de locomoção e de distanciamento entre um bairro e o outro é em torno de meia hora, de 40 minutos, então nós precisávamos estar próximo, porque no período de SOS, ou a escola chama, ou a terapia que chama, a gente está ali próximo para dar todo o suporte e atenção. E fizemos isso. Mudamos novamente toda a nossa estrutura profissional para atender a nossa casa e conciliar todas as coisas. Porque a política em 2022 ela só seria possível se a minha casa estivesse rodando e a minha estrutura e vendo que meu filho estava em desenvolvimento. Eu não conseguiria estar em paz em 2022, abraçar esse projeto tão grandioso que é a política e o quanto essa minha oportunidade de fala e de representatividade, de voz, se na minha casa eu não tivesse com essa estrutura organizada e eu vendo meu filho estando em desenvolvimento e evoluindo. E eu posso te afirmar que de janeiro de 2022 para cá, quando ele iniciou esse tratamento intensivo, multidisciplinar, o Benjamin é outra criança. Em 6 meses, hoje, ele não falava nem papai, nem mamãe. E o Benjamin, ele me acorda, leva café para mim todas as manhãs. E mamãe, eu te amo. E forma frases, e eu até me emociono em falar isso, porque o autismo, para muitos pais, o maior desejo é ouvir de uma criança falar papai, falar mamãe e principalmente dizer eu te amo. E todo ano, quando eu faço o meu balanço de como foi meu ano, e em 2021, quando eu criei meu projeto para 2022, estava lá na minha parte de família que meu desejo para 2022 era que meu filho falasse eu te amo para mim. E ouvir do Benjamin falar eu te amo foi meu maior presente para que hoje, agora em 2022, no dia 16 de agosto de 2022, que a gente está lançando essa campanha para Renata Esteves, para deputada federal, no dia do aniversário do meu filho, que ele completa 4 anos. E o meu maior presente de vida é ver que valeu a pena até agora todo esforço, toda dedicação, toda lágrima que corre no rosto, porque eu posso afirmar para vocês que eu estou num percentual mínimo da sociedade que tem o privilégio de ser como operadora do direito, militante, de buscar e lutar pelo meu filho, pelos meus clientes, que possam e têm condições de pagar um advogado. O que me motivou a entrar para a política, a me levantar como mulher, como voz feminina, e pleitear os nossos direitos de igualdade perante a nossa sociedade, veio através de já ser voz em muitos papéis que eu ocupo. E muitas pessoas me viam já como essa representatividade, me motivaram a Renata, vem para Niterói, vem pleitear os nossos direitos, vem ser a nossa voz, porque precisamos de pessoas como você. Cansados de uma velha política, que eu me considero como essa pessoa, de olhar em 2 anos
as propostas dos candidatos e não sentir dentro daquelas pessoas uma representação. E eu olhava e falava assim, quem eu voto? Sabia quem votar porque não tinha nas opções quem me representasse. Então, diante desse cenário de muitas pessoas me motivando a votar com você, nós vamos ser um grupo, nós vamos conseguir ocupar esse lugar de destaque no nosso município, fez com que em 2020 eu aceitasse esse grande desafio da minha vida. Inicialmente a vereadora, não foi nem prefeita. E 2020 veio essa confirmação de um momento atípico a nível mundial, como que seriam eleições em lockdown, em pandemia. E nós não tínhamos uma experiência anterior que fizesse com que a gente soubesse como trilhar essa trajetória, a não ser utilizar a mídia social. E a partir de então, sem poder sair de casa, lockdown, tudo fechado, o convite veio para a vereança. Então, entre a quantidade de números de candidatos que vieram em 2020 para a vereança de Niterói, foram 708, e eu ia ser a 709. E diante do crescimento, do engajamento nas redes sociais, veio o convite do Partido da Mulher Brasileira. Pela primeira vez em Niterói, foi uma candidatura totalmente feminina. E a presidente, a única mulher no nosso país a fundar um partido, ela, com um ato de muita ousadia, me fez essa proposta, se eu tinha essa coragem. Então, no seu gabinete, ela me chamou e, Renata, seu crescimento foi muito significativo e eu gostaria de fazer esse convite. Você tem coragem a vir a prefeita da cidade de Niterói e a pleitear essa cadeira? E num ato de decisão, de uma decisão mais, posso afirmar que uma das decisões mais difíceis da minha vida, naquele gabinete eu apertei a mão da presidente Suede Haidar e falei, eu tenho coragem de vir e vou fazer o meu melhor. Então, tudo que eu coloco as minhas mãos, primeiramente eu consagro dentro dos meus princípios a Deus, esse ato de decisão, e busco sempre fazer o meu melhor, obviamente dentro das condições que nós temos. E diante disso eu trilhei num período muito curto de setembro, eleições de 2020, as eleições foi em novembro, e um período de campanha completamente nunca vivido, num cenário que estávamos de Covid, pandemia, e com muita ousadia, com muita coragem, com um grupo completamente de pessoas que acreditavam na causa, de voluntários, somente voluntários, porque temos um partido pequeno, fundado em 2016, concorrendo às primeiras eleições, não temos fundo partidário, porque não temos candidatos ou deputados federais de cadeira, então nós não recebemos fundo. Então foi uma campanha de braço, de luta, e posso afirmar que eu não saí vitoriosa com uma cadeira, mas foi uma das experiências mais extraordinárias da minha vida. Eu cresci como pessoa, eu vivi histórias, eu vivi lutas, dores de famílias que necessitam da saúde pública, que necessitam do transporte, que necessitam da educação e de tantas demandas que o nosso município ainda está de uma forma que recebe tantos recursos, mas ao mesmo tempo é tão pouco empregado para o que realmente necessita. Então, foi minha primeira experiência de um ato de coragem de uma vereança de 708 candidatos na época. Eu vinha ser a nona
como prefeita e 2 mulheres a concorrer à cadeira para prefeita de Niterói. E posso afirmar novamente que eu me senti vitoriosa e diante de toda essa repercussão política e dessa representatividade de fala feminina, de voz de uma pessoa que realmente tem um traçado libado de uma lutadora pelo direito, de ser uma militante dentro da área da advocacia, continuei esse trabalho. Eu não parei em 2020. Então, as eleições finalizou em novembro de 2020 e 22, onde nós estamos, esse trabalho foi de construção. Então, por que Renata Esteves, a deputada federal? Essa pergunta me fez enxergar e entender que dentro dos minhas propostas, dentro dos meus projetos, e principalmente por entender o direito, por ser uma militante da área da advocacia e por também não ter advogados que nos representem dentro da política, né, fazem com que eu também seja essa voz dentro da minha área, dentro da minha classe, porque num caminho inverso, muitos advogados utilizam da própria instituição, da Ordem dos Advogados do Brasil, para ser um trampolim político, para entrar para a política. E num caminho completamente inverso, eu sempre utilizando na contramão do sistema, eu precisei me levantar também para minha classe. Porque, como eu afirmei, de 2005, quando eu entrei na faculdade de Direito, há 17 anos eu respiro direito, eu respiro advocacia, eu milito para que realmente o direito seja reconhecido. E a política e ser deputada federal nada mais é do que buscar que essas leis, as leis que sejam efetivadas para aqueles que realmente, para as demandas que nós defendemos, das demandas que nós pleiteamos, sejam concretas, só poderia ser para deputada federal. Esse cargo, essa vaga e essa oportunidade. Então, por isso que desse trilhar de 2020 até 2022, o meu nome estava ali, para ser candidata a deputada federal pelo Partido da Mulher Brasileira e crendo que vai ser uma campanha limpa, uma campanha de pessoas que realmente compraram, pessoas que acreditam que realmente o nome da Renata Esteves é um nome, é uma voz e é uma representação para a nossa sociedade. Então, por isso que eu peço a vocês que conheçam a minha história, que conheçam a minha trajetória, porque vocês vão ver que Renata Esteves não é política, mas a política ela tem que ter pessoas como eu para te representar, para que o seu direito seja reconhecido, para que a sua necessidade ela tenha voz e que muitos, infelizmente, que nós vemos na nossa sociedade é que representantes trocam de cadeira, trocam de posição e essa máquina que gira em prol daqueles que são escolhidos realmente não nos representa. Renata de Oliveira Esteves. A família, a base familiar de toda a minha experiência, desses meus 35 anos, é de muita união, que eu posso afirmar. Oliveira, minha mãe, família cristã protestante, de doutrina presbiteriana. Meu bisavô, Manuel Oliveira, que foi um pilar da nossa família, com uma família gigantesca, a família Oliveira, fez com que a minha base do cristianismo presbiteriano fosse a minha principal, dos meus princípios
conservadores que eu vivo e respiro, e se precisar falar da minha crença, mas as minhas atitudes falam por si só. E dentro dessa minha base familiar da minha mãe, aos domingos sempre teve esse cuidado de me levar aos cultos, à igreja, e nós temos um versículo que nós éramos referência de que ensina o caminho à criança que se deve andar, para que quando crescer não se desviar dele. Então, com base nesse versículo, minha mãe me criou, e diante de toda essa minha trajetória, eu nunca me desviei do que eu aprendi e do que eu vivi na minha casa, no meu lar. Família Esteves, família do meu pai, cristão católico. Minha avó Marina Ladeira Esteves é uma mulher de muita garra. Eu tive o privilégio de também conhecer essa linha da minha avó, que perdeu na década de 50 o seu marido, meu avô Edmar Esteves, de infarto fulminante, deixando 3 filhos menores para criar. Então, essa mulher precisou se levantar e lutar pelos seus filhos, para que se informassem, para que não se perdessem, e também com base nesse princípio de estrutura de viúva, nunca mais casou, e pegou o caderno do meu avô de trabalho. Meu avô sempre foi do ramo de reciclagem, e ali ela foi e entrou em contato com todas as pessoas e informou que o marido havia falecido e que ela precisava ocupar esse lugar de comerciante, futuramente empresária, para criar os seus filhos. Então, na minha casa, eu tenho a voz de uma mulher viúva com 3 filhos e que conseguiu. Tenho a voz de uma mulher viúva que criou seus 3 filhos. Meu pai, Edmar Esteves Júnior, primogênito, que com os seus 16 anos perdeu dessa forma seu pai, mas que tinha na base familiar muita garra, muita luta, e foi isso que meu pai me ensinou, que todos os dias, às 6 horas da manhã, ele já estava na rua para trabalhar, e também veio do ramo da reciclagem, de graxaria, de sebo, de reciclagem do óleo, acreditando que do lixo, né, do que é descartado para muitas pessoas, é trabalho para outros. Então, o meu pai, como eu venho falando nos meus vídeos, quem me acompanha sabe, que ele foi meu maior incentivador para que eu cursasse o direito, para que, então, assim, muitos acham que meu pai era advogado, que eu já tinha uma mão dentro da advocacia, um escritório estruturado, e não. Realmente, eu aprendi o direito como eu digo isso também, é uma missão de vida, é um legado, e não é sozinho. Quando a gente tem como um dom nato, vem e você faz de uma forma natural, porque o que a gente aprende na faculdade, a parte teórica, é completamente diferente na parte prática, o dia a dia da advocacia. E essa base que juntou protestante com catolicismo e o cristianismo na essência, que é o que eu vivo e o que eu respiro, que é a minha bandeira, porque Cristo
em suas parábolas, em seus ensinamentos. Se hoje a gente vive em 2022, calendário cristão, é porque ele morreu na cruz por nós. Ele, o Salvador. Então é nessa base que eu creio, que eu acredito, e que dentro dos seus ensinamentos tem que se haver o respeito, é o diálogo, é uma fala mansa, é o oposto de uma sociedade que nós vivemos de discurso de ódio e de lados. Mas, na verdade, quando a gente fala e vive e respira essa essência, você consegue dialogar com o cidadão, seja ele qual escolha, seja ideológica, seja partidária, seja religiosa, e acessando através desse verdadeiro princípio, você consegue, através do conservadorismo, ainda que pessoas consigam realmente acreditar dentro da tua base, dentro do que você realmente pleiteia. Então, assim, eu não preciso ficar falando que eu sou de igreja ou de qual denominação, porque as minhas atitudes dentro do meu posicionamento já fala por si só. Então, a minha base familiar me fez ser essa Renata de Oliveira Esteves, a junção da minha família Oliveira, que vem da minha linhagem materna, da minha mãe, que veio ser viúva de Covid, uma mulher que abriu mão de toda para viver essa maternidade e se dedicar completamente ao meu crescimento, investiu, né, enquanto meu pai estava trabalhando para trazer o sustento de casa, minha mãe investiu nessa maternidade, como muitas. Minha mãe Denise, ela é a representatividade de muitas mães que até hoje vivem essa maternidade por completo. Mas, diferente da forma que ela quis viver, eu juntei a experiência do meu pai como homem de muita garra, de muito trabalho, e consegui estruturar e fazer um equilíbrio entre essas duas formas de criação e a forma que eu estou construindo a minha família hoje. Que meu filho, Benjamin Esteves, e Vitorino, do meu esposo.